hoje eu estou aqui com alguns materiais que eu já mostrei aí para vocês que eu recebi. Então, o quebra-cabeça do sapo, lá da Esmirna, o ciclo de vida dele, também da Esmirna, e a dissecação da RAM da biomodelo didático, né, da Adriane. Então eu preparei aqui hoje, gente, para que a gente possa verificar as possibilidades que temos com esses materiais. Vocês podem ver que eu estou com algumas outras coisas que eu preparei e algumas podem ser impressas, caso vocês gostem e queiram replicar em casa. Então essa é um trabalho, né, alguns trabalhos da área da biologia dentro da metodologia montessoriana, mas nós sabemos que dentro da educação cósmica nós não fazemos essa divisão tão estanque. Então nós temos dentro de alguns trabalhos diversas áreas sendo desenvolvidas para a criança. Aos poucos eu vou contando para vocês. Eu tenho aqui um papel para não esquecer de nada, porque realmente ficou uma série de trabalhos possíveis a ponto de eu não conseguir lembrar de cabeça de todos. Então a gente inicia, vou preparar aqui no meio, com a apresentação do ciclo de vida do sapo, né? Ovos. Girino. Girino com patas posteriores. Sapo jovem. Sapo adulto. Então essa seria a apresentação para uma criança de educação infantil, mas não se restringam apenas à educação infantil. Nós podemos ter crianças que nunca tiveram acesso a esse material e já estão mais na educação infantil, e seria tão interessante quanto, né? Então esse material é bastante versátil no que diz respeito à faixa etária, porque nós temos esse conhecimento no nosso mundo muito latente. Aqui, quando eu determino esse ciclo e deixo com que a criança faça a exploração sensorial e que ela possa fazer sozinha essa sequência do ciclo de vida, isso já demonstra, por exemplo, uma sequência lógica. Então, na medida que a criança é capaz de organizar esse esquema com essas setas mostrando o que vem antes, o que vem depois, realmente qual é a sequência, isso trabalha muitas questões internas e desenvolve algumas habilidades com ela. Não que esse material isoladamente desenvolva habilidades, é todo um contexto que nós temos no ambiente montessoriano que propicia, e ele é um dos facilitadores para aprender esse conceito e essa habilidade também. Compreendendo este ciclo, a criança também trabalha com a nomenclatura oral, a questão da linguagem, e isso enriquece o vocabulário. Nem todas as crianças entendem que este é um girino, né? Então, se você tem a possibilidade de morar ou ter acesso a algum lago, algo que você saiba que possa ter girinos e pequenos, alguma desses itens do ciclo do sapo, é interessante você visitar, não para caçá-los e levá-los para o seu ambiente, e sim para observá-los, né? Nós não devemos tirá-los do seu habitat natural.
Isso é algo também que converge para a educação cósmica, né? Nós respeitamos o habitat e estamos cientes de que este animal vive ali e que ele precisa daquelas condições que ele tem ali para poder se desenvolver e chegar ao nível de um sapo adulto. Então, eu, enquanto educadora, não indico você levar para dentro da sua classe girinos ou sapos, porque eles têm seu habitat e ao retirá-los de lá, talvez a gente não esteja respeitando todo o habitat e também esse ser vivo, né? Eu tenho aqui outra possibilidade com o ciclo do sapo, que é o mini-mundo. Por que o mini-mundo está aqui? Eu vou tirar uma foto depois para vocês com o posicionamento de cada item do ciclo do sapo inserido no mini-mundo. Vulgarmente, a gente tem esse mini-mundo apenas pelo brincar, mas dentro da classe montessoriana vai muito para além desse brincar, né? Aqui a gente tem uma representação do habitat de um anfíbio, né? E pode ser qualquer anfíbio, porque é uma representação, então não necessariamente está perfeito como é o habitat dele. Então a água ficou um pouco mais suja pela areia e pela terra que eu coloquei, mas esse é o habitat do anfíbio, não é um lugar limpinho onde eles vivem, limpinho para nós, né? Que somos seres humanos, para eles não. Né? Então, a partir do estudo, a criança pode posicionar em que local desse habitat os sapos põem os ovos. Então, a gente localiza ali. Em que local? É aqui em cima das plantas, aqui na terra, no intermédio entre água e terra, ou é submerso à água que o girino sobrevive. Né? Isso vem a um estudo e também uma sequência lógica do que é um anfíbio. O que significa essa palavra anfíbio? Né? Por isso que nós valorizamos a importância do trabalho com o ciclo do sapo, né? Vou chegar aqui para o lado para que a gente possa compreender qual o trabalho possível com o quebra-cabeça. Apenas a montagem ou cabeça, dorso, pata posterior, pata anterior, pata anterior, patas anteriores. Essa já é uma outra apresentação, onde a gente insere a nomenclatura oralmente para a criança das partes que este quebra-cabeça nos fornece. Essa exploração sensorial e a permissão que a gente dá à criança de explorar de forma independente o que a gente fornece no ambiente é de suma importância, para que ela se sinta à vontade, inclusive de te perguntar: tudo bem, aqui cabeça, mas aqui é olho, boca. Ela pode vir a te perguntar o que são essas marcas aqui perto da boca dele, né? Que seria, neste caso, os focinhos, né? As narinas, as fossas nasais. Disso pode surgir muito interesse em querer aprofundar esse conhecimento. Podemos retornar ao ciclo do sapo
fazer um paralelo com as fotos reais. Então aqui eu tenho, infelizmente não são as fotos reais, mas é uma representação para que vocês possam entender qual é o sentido, né? Essa é uma outra apresentação, em que a gente faz o pareamento com a foto real, sempre na medida do possível que as fotos sejam bastante nítidas e realmente reais, porque a representação a criança já tem aqui na mão dela. Então, trazer mais uma representação gráfica apenas, né, com desenhos, com esquemas, nesse momento talvez não seja tão interessante. Pode ser interessante para outros trabalhos, como a relação do 3D com o 2D, que seria um desenho, né, uma representação artística do que é um girino. Não que não seja possível, mas talvez antes de chegar a essa representação artística, que você possa fazer uma representação com o real, né, um pareamento com o real. Esse movimento de organizar relembra a nossa sequência lógica citada no início. O pareamento também é algo que chama atenção porque exige essa habilidade de reconhecimento e de interpretação não verbal. Então, por mais que esteja escrito aqui ovos, você pode apresentar uma criança que ainda não lê a palavra ovos, mas ela compreende a imagem que está acima. Você pode fazer esses cards somente com as fotos, com a foto e a nomenclatura escrita, ou apenas com a nomenclatura escrita, que seria como uma próxima apresentação. Vamos relembrar. Ovos, girino, girino com patas posteriores, saco jovem, saco adulto. Então, nós podemos parear com uma nomenclatura escrita. Saco jovem, girino com patas posteriores, ovos, girino, sapo adulto. E aqui também pode ser feito uma variação dessa apresentação com o cartão de 3 partes, que seria um cartão com a representação que pode ser por foto ou artística, vamos pegar como exemplo aqui os ovos. Então, vamos ter lá a representação artística dos ovos e embaixo escrito ovos. Esse é o primeiro cartão. No segundo, vai ter apenas a representação dos ovos, né, gráfico. E embaixo vai ter como essa etiqueta a palavra ovos, para que a criança faça esse pareamento do cartão completo com as partes que estão destacadas. Isso é o cartão de 3 partes e é muito comum encontrá-lo disponível na internet e também muito fácil de fazer em casa. A mesma coisa pode ser feita com o quebra-cabeça.
Anatomia externa de um anuro. Ah, mas o que é anuro, professora? Anuro é da onde está incluído o sapo. Assim como ele é um anfíbio, ele também é um anuro. Cabeça, dorso, pata posterior, patas anteriores. Dorso, patas anteriores, cabeça, pata posterior. Então aqui nós fazemos um pareamento à nomenclatura escrita. Então a criança já recebeu, né, a apresentação da nomenclatura oral, agora ela pareia com a escrita. Algumas pessoas fazem também o cartão de 3 partes com isso, né? Tem o sapo todo desenhado como ele é aqui, e daí somente a cabeça está colorida para chamar a atenção que aquilo se chama cabeça, né? E ali está a cabeça. E daí cada cartão de 3 partes vai ter a parte em questão colorida. Então a gente vai fazendo referência e vai retomando aquilo que a criança já entende, já foi apresentado, para ampliar a possibilidade. Todas essas apresentações com nomenclatura podem ser feitas com a etiqueta, ou a criança pode escrever diretamente, né, de uma forma de escrita espontânea, com o material do alfabeto móvel, é o alfabetário, dependendo do nível que ela esteja na área da linguagem. Então a gente pode ampliar ainda mais, não só trazer pronto, mas sugerir que a criança possa representar essa palavra em símbolos gráficos, que são os fonemas, as letras. Outro trabalho que pode ser feito é a representação em desenho. Então a criança retira a cabeça, contorna e faz o mesmo com todas as partes. E daqui ela faz ou uma legenda, ou ela pinta e escreve por perto, cabeça, dorso, pata e tal. Desse desenho aqui, a gente sugere nunca descartar o que as crianças fazem, mas guardar. Por quê? Nós podemos retomar esse mesmo desenho para uma atividade mais avançada. Então, eu posso ter aqui também uma nomenclatura avançada. Olhos, boca, fossas nasais, ventre, dorso, dedos. E aí vai da curiosidade dessa criança, que se refere a essa anatomia